Na aula de hoje, nós vamos dar início à playlist de análise sintática. Uou, professora, esse é meu desespero. Eu sei que esse assunto é aquele assunto que desespera, desestrutura, deixa de cabelo em pé muitos bons alunos. Então, sabendo disso, eu vou iniciar hoje aqui com vocês uma playlist que vai falar a respeito de cada função, de cada palavra dentro do texto. Olá, querida! Olá, querido! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Inteligência Sem Limites. Eu sou a professora Gabriela Castro, professora de língua portuguesa. Então, gente, quando você pensa em frase, oração e período, o que vem aí na mente de vocês? Qual é o conceito que vocês têm a respeito de frase, de oração e de período? Frase, oração e período são fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa, pois o mesmo compõe-se de uma sequência lógica de ideias, todas organizadas e dispostas em parágrafos minuciosamente construídos. Por isso é importante saber o conceito de cada um deles. Então, vamos lá. Frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, é uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. No caso, nós temos então a frase verbal e a frase nominal. O que seria a frase nominal? A frase nominal é aquela que não possui verbo, mas ainda assim eu tenho um enunciado linguístico dotado de significado. O que quer dizer isso, professor? Eu consigo transmitir uma mensagem através daquela frase que não tem verbo, mas tem um significado, tem uma mensagem a ser transmitida. Por exemplo, eu tenho aí, que dia lindo. Eu não tenho nenhum verbo aí, mas você consegue compreender perfeitamente o que eu estou querendo dizer quando eu digo que dia lindo. Já na frase verbal, sempre haverá verbo e a gente chama uma frase verbal de oração. Então, para que haja uma oração, eu preciso que tenha um verbo, ok? Preciso de sua ajuda. Você consegue compreender, né, esse enunciado e dentro desse enunciado eu encontro ali um verbo. Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, assim como a frase, porém há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Este verbo, por sua vez, pode estar explícito ou subentendido. Então, vamos lá ao exemplo. As meninas estudam matemática e depois português. Por que aí eu tenho duas orações, já que só aparece o verbo estudam? Porque eu tenho estudam explícito ali na minha frente, mas eu tenho o verbo estudam implícito quando eu digo estudam matemática e depois, o que elas fazem? Estudam português. Aí eu tenho, então, um exemplo de uma oração, aliás, de duas orações, né? Porque eu tenho dois verbos, um explícito e um implícito. E aí, quando nós temos uma oração, nós temos um período simples. Preciso de sua ajuda. Uma oração, período simples. Um período onde eu começo a escrever, ponto final, eu tenho ali um período simples quando eu tenho um só verbo. Se eu tiver mais de um verbo, dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações, eu chamo isso de período composto. Então, gente, é muito simples. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração. Então, nesse exemplo aí, as meninas estudam matemática e depois português, eu só acho um verbo aí, professora. Mas eu tenho um outro verbo implícito, tá? E se eu tenho outro verbo implícito, eu tenho aí um período composto. Como que eu sei que eu tenho verbo implícito? Eu não quis repetir o verbo estudam, mas eu sei, eu compreendo como um falante da língua portuguesa que se as meninas estudam matemática e depois português, português é uma matéria, assim como matemática.
Então, depois elas fazem o quê? Elas estudam português, obviamente. Então, se eu tenho aí um verbo implícito, eu tenho aí um verbo explícito e o outro implícito. Então, aí eu tenho 2 orações e um período composto, ok? Bem tranquilo, né, gente? Então, eu tenho aí, as meninas estudam matemática e depois português. Se eu tenho um verbo explícito e o outro implícito, eu tenho aí 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu tenho um período composto, tá? O que é um período? Qual o conceito de período? É um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Este se classifica em período simples, formado por apenas uma oração, como eu já falei aqui, que também podemos chamar de oração absoluta. Os professores entregaram as provas. E período composto, formado por 2 ou mais orações. Hoje o dia está lindo, por isso os garotos irão ao cinema, ao clube e depois voltarão para casa felizes. O que você tem que fazer para você identificar quantas orações você tem? Você tem que olhar diretamente para o verbo. Primeiro verbo, o dia está. O verbo está é o verbo estar, flexionado na terceira pessoa do singular. Hoje o dia está lindo, terceira pessoa do singular do presente. Hoje o dia está lindo. Então, ali você tem o verbo estar. Por isso, os garotos irão. Você tem ali o verbo ir ao clube e depois voltarão. Você tem ali o verbo voltar. Identificou os verbos explícitos ou implícitos nas orações, você vai contar a quantidade de oração. Está lindo, uma oração, por isso os garotos irão ao cinema. 2 orações. Ao clube, e eu já tenho uma terceira oração que tem um verbo implícito aí. Irão ao clube, terceira oração. E depois voltarão, quarta oração. Então, nesse período aí, eu tenho um período composto por 4 orações. 3 com verbos explícitos e 1 com verbo implícito. Então, resumindo aí para vocês, sempre que nós formos fazer análise sintática, nós teremos aí um texto. Que pode ser um texto grande ou pode ser um texto pequeno. E para formar um texto, nós nos utilizamos de palavras que juntas formam uma frase que pode ser verbal ou não verbal, ou seja, que tem verbo ou não tem verbo. Tendo verbo, eu posso ter aí uma oração, se for somente um período. Sendo um só período, eu tenho simplesmente uma só oração. Se eu tiver mais de uma oração, ou seja, se eu tiver 2 ou mais frases que tenham verbo, eu tenho um período composto. A partir dos períodos, eu formo aí um parágrafo ou mais parágrafos que, a partir de vários parágrafos, eu terei um texto completo. Então, para que você faça a análise sintática bem feita, é necessário que você tenha aí essa base. Começamos, então, hoje aqui a nossa primeira aula da playlist de análise sintática. Então, você se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Você ativa o sininho das notificações. Comenta aí o que você tem mais dificuldade em análise sintática e já vai compartilhando aí com seus amigos, com seus familiares, namorada, namorado, marido, esposa. Grande beijo, obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.